Olá, meus amores. Hoje vamos dar continuidade ao assunto desenhando polígonos, mas desta vez na página 91 e 92 do livro Buriti mais Matemática, tá certo? No quarto quesito temos: a professora de Lúcia propôs a seguinte atividade a seus alunos: desenhe uma malha quadriculada, um triângulo isósceles e um triângulo retângulo. Desenhe, utilizando o Software de geometria dinâmica, triângulos com as mesmas características dos triângulos desenhados na malha. Só para lembrar, triângulos equiláteros são aqueles que têm todos os lados iguais, tá certo? Com a mesma medida. Triângulos isósceles são aqueles triângulos que têm dois lados com a mesma medida, tá? E os triângulos escalenos são aqueles que têm todos os lados com medidas diferentes, tá certo? Neste caso aqui, está pedindo triângulos isósceles, ó, que tem apenas dois lados com a mesma medida, tá? Para representar os triângulos na malha quadriculada, Lúcia utilizou os quadradinhos da malha como referência para as medidas dos lados e dos ângulos. Olha só o que ela desenhou. A malha para ter como referência. E são triângulos isósceles, tá? Apenas dois lados com a mesma medida. Os triângulos que Lúcia representou estão de acordo com o pedido da professora? Justifique sua resposta. Como a malha é quadriculada e os ângulos internos dos quadradinhos são retos e os lados têm a mesma medida, esse fato auxilia a construção do ângulo reto e dos lados de mesma medida, tá? Aí vem. Então, podemos dizer que ao traçar esses triângulos está de acordo sim. Por quê? Porque tem apenas dois lados com a mesma medida e esse lado aqui não tem a mesma medida, tá certo? Aqui também tem dois lados com a mesma medida e um lado com medida diferente. No Software, Lúcia utilizou ferramentas para traçar segmentos e para traçar retas perpendiculares, além da ferramenta de régua, tá? Isso aqui é o exemplo que ela fez no Software. Esse triângulo aqui mede 5 centímetros, tá certo? Aí vem, na sua opinião, por que Lúcia utilizou essas ferramentas para representar esses triângulos? Converse com o professor. Olha só, ao traçar as retas perpendiculares, Lúcia construiu o ângulo reto. Olha aqui o ângulo reto, ó. Tá vendo? Nesse aqui tem um ângulo reto, tá? Aí vem o ângulo reto do triângulo retângulo. E a ferramenta de régua permite obter o segmento de mesma medida. Então, quando ela usou a ferramenta de régua, ela pegou para obter a mesma medida do ângulo, tá? Aí, essa medida serviu para quê? Tá? Permitiu obter segmentos de mesma medida para construir os triângulos isósceles, tá? Ela conseguiu medir com a ferramenta régua aqui, ó, construindo os lados desse triângulo com a mesma medida, tá bom? Utilizando a régua. E aqui tem medida diferente, ok? Por isso, são isósceles, dois lados com a mesma medida. Já no quinto quesito da página 92 temos: Sérgio deve construir um paralelogramo e um trapézio utilizando o Software de geometria dinâmica. Para essa construção, Sérgio poderá utilizar as seguintes ferramentas. Essa ferramenta aqui permite traçar segmentos de reta. Essa aqui permite determinar a medida de um segmento de reta, tá? Para medir quanto é que mede o segmento de reta. Essas aqui permitem traçar retas paralelas, que é uma ao lado da outra. E essa aqui permite traçar retas perpendiculares. Lembrando que retas perpendiculares é quando uma cruza a outra, tá certo? E paralelas é uma ao lado da outra. Para construir um paralelogramo, que ferramentas você utilizaria, tá? Paralelogramo é um retângulo, tá certo? Ele pode vir dessa forma e pode vir dessa forma aqui, tá certo? Então, a resposta seria
A resposta é pessoal, tá? Mas isso aqui é só uma alternativa de resposta. O importante é perceberem que a figura obtida deve ter 2 pares de lados paralelos, tá? Para construir esse retângulo, pode ser dessa forma aqui, tá? Ou dessa forma aqui. E o que você utilizaria? Quais as ferramentas? É pessoal, mas eu poderia utilizar essas duas daqui, não é? Poderia usar essa daqui, ou essa daqui que permite traçar segmentos de reta. Aí pegaria essa ferramenta, colocaria aqui, né? Pegaria essa ferramenta também, trazia para cá, tá? E com a régua também, puxaria para cá, tá certo? Mas isso é uma resposta pessoal. E para construir um trapézio, que ferramentas você utilizaria, tá? Nesse caso, é importante perceberem que a figura obtida deve ter um par de lados paralelos, tá? O trapézio, porque o paralelogramo, os dois lados têm que ser paralelos, tanto esse quanto esse. Já o trapézio não, ó. O trapézio é apenas um lado paralelo. Esse lado é paralelo a esse, mas esse não é paralelo a esse, tá? Aí que ferramentas aqui você utilizaria, tá bom? Se a ferramenta que permite traçar retas paralelas não estivesse habilitada, Sérgio conseguiria construir algum paralelogramo? Converse com o professor e os colegas. Veja só, para construir paralelogramas ele não conseguiria, porque o paralelogramo é formado por retas paralelas, tá? Então, se não está habilitada essa ferramenta, ele não poderia fazer. No espaço a seguir, construa à mão livre a representação de um paralelogramo e a de um trapézio, indicando as ferramentas que você utilizaria se fosse construí-los no Sofital de geometria dinâmica. Então, aqui está o desenho de um paralelo, ó. Tá vendo? Retas paralelas, paralelogramo, tá? E aqui um trapézio. Isso aqui nós utilizaríamos as retas paralelas, não é? Essas retas aqui, ó. Retas paralelas. Nesse trapézio aqui, os segmentos de reta, com retas também paralelas, tá? Essa aqui tá retas paralelas aqui, tá certo? E utilizaremos segmentos de reta aqui, tá bom? Então, aqui nós temos o paralelogramo e aqui nós temos o trapézio, tá certo? Desenhados à mão com as ferramentas dessa dinâmica aqui do Sofital, tá certo? De geometria, tá?